a questão do ministro Flávio Dino ter concedido aquela decisão liminar, isso pode sim ter facilitado a vida do presidente Lula, como a gente estava falando, eu e o Felipe estávamos comentando aqui, isso pode então facilitar a vida do presidente Lula e já agilizar a decisão que ele tem que tomar? Sim, Neila, é porque é um assunto, né? O presidente Lula ele vai ter até o dia 24 de fevereiro para poder sancionar ou vetar parcialmente ou integralmente esses projetos que foram aprovados dentro do Congresso Nacional. A decisão do ministro Flávio Dino, ela veio poucos dias depois do projeto que foi aprovado dentro da Câmara dos Deputados. Esse projeto, ele prevê, então, um aumento entre 8% e 9% a servidores públicos de dentro das casas. A gente fala da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Além disso, desse aumento de entre 8% e 9%, a proposta também altera as regras de concessão de gratificações por especialização e capacitação e cria uma licença compensatória para servidores com cargos estratégicos e de direção. Essa parte, Neila, é aquele servidor que não quiser aqueles dias de folga, ele vai poder receber em dinheiro, ao invés de ter os seus dias de folga. Então, é um assunto que veio, a decisão do ministro Flávio Dino veio logo após a decisão, a aprovação que nós tivemos dentro da Câmara dos Deputados, esse texto que foi também ali colocado em votação depois de acordo feito dentro da reunião de líderes da Câmara dos Deputados, também na última semana que aconteceu, quando retomou os trabalhos, tiveram essa aprovação e em seguida o ministro Flávio Dino então suspendeu esses penduricalhos do funcionalismo público de todo o país por 60 dias para que a União, os estados e os municípios eles possam fazer uma revisão e deixar apenas aquilo que está previsto em lei para dar continuidade a esses penduricalhos. Entre eles, nós temos aquele auxílio Peru, também auxílio iPhone, que são auxílios que a maioria da população acaba não tendo e a gente acaba fazendo até uma certa ligação, querendo ou não, com o texto do fim da escala 6x1. Neila, lá dentro do Congresso Nacional, o que a gente ouviu foi o seguinte, que houve um acordo para poder colocar esse texto do aumento para os servidores do Legislativo em pauta e dentro deste acordo estaria aí colocar a PEC do fim da escala 6x1 para avançar. O governo nega que houve este acordo, agora a gente vai acompanhar, né, para saber se de fato o presidente Lula vai vetar parcialmente, integralmente ou se vai sancionar esse aumento que foi dado aos servidores, né, esse aumento que foi aprovado dentro da Câmara dos Deputados e do Senado Federal aos servidores das duas casas. Neila e Felipe. Muito bem, Marília. Muito obrigada pelas informações. Aproveitando o assunto, Felipe, falando sobre penduricalhos no serviço público, a coluna da Andresa Matais fez um levantamento e revelou que um desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais recebeu mais de R$2 milhões em benefícios só no ano passado. Vou mostrar para vocês a reportagem. Ele foi o juiz que mais recebeu benefícios em todo o país, R$2.200.000 extras em 2025. Esse desembargador do TJ de Minas é o campeão nacional em pagamentos de benefícios, os famosos penduricalhos, no ano passado. Renderam a ele, então, R$ 186,4 mil mensais. O salário dele, de verdade, né, o salário bruto, é de R$ 41,78 mil mensais, mas é o vencimento básico, essa é a renda dele. A principal rubrica no contra-cheque do magistrado são os pagamentos retroativos, que somaram 1,56 milhão em 2025. Em dezembro de 2025, esses retroativos somaram R$ 173 mil. Em nenhum mês do ano passado, o valor ficou abaixo de R$ 100 mil. Aí aqui a Andresa especifica quais são esses benefícios: gratificação natalina, abono permanência, irredutibilidade de subsídio, auxílio saúde, plantão de habeas corpus, auxílio alimentação. A coluna da Andresa procurou o TJ a respeito deste tema e a Corte disse que os pagamentos mensais podem exceder o teto constitucional em caso de verbas funcionais que são legalmente excluídas do teto, seja pela natureza indenizatória, seja por se tratar de verbas em atraso, cujo cálculo no mês de referência já observou a limitação constitucional.
Perguntado sobre o caso do magistrado campeão de penduricalhos, o tribunal não detalhou o que elevou os rendimentos extras dele à marca de R$2 milhões. Os dados foram compilados pela reportagem a partir de informações do CNJ. O desembargador mineiro chegou à segunda instância em 2022 por decisão do órgão especial do Tribunal de Justiça por merecimento. E aqui a matéria explica a questão da suspensão dos penduricalhos pelo ministro do STF, Flávio Dino. Então aqui, nem o TJ de Minas sabe explicar muito bem como é que ele conseguiu ganhar tanto dinheiro. Só explica que sim, ele pode sim, ou qualquer outro juiz pode ganhar esses benefícios que sim podem ser superiores ao teto constitucional. Está aqui, 2 milhões extras em 2025. Vários benefícios aqui, como é que é? Abono permanência, gratificação natalina, irredutibilidade de subsídio, auxílio saúde, bastante coisa. Auxílio alimentação, R$2 mil em auxílio alimentação, melhor do que auxílio Peru, que é? Como chama o negócio Peru? É melhor. Auxílio Panetone. Peru, auxílio Tender, auxílio Tender, impressionante. Tá melhor do que auxílio Peru. É uma imoralidade, Nila, é uma imoralidade. Você vê que um grande problema do Brasil, né, de fato, são os supersalários. Né? É a alta burocracia estatal, juiz e Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que estão na alta cúpula da burocracia e recebem salários acima do teto constitucional, exatamente por conta desses tais penduricários, né, que o TJ de Minas Gerais, ao explicar, falou que tá fora do teto constitucional. Né? E quando você abre essa coluna da Andressa, né, e vai ver a discriminação, né, dessas verbas pagas fora do teto constitucional, é um absurdo. Né? Auxílio Natal de R$40 mil. Né? Como assim? Ele merece o benefício porque está chegando o Natal. Qual é a lógica do benefício desse? Qual é a lógica do penduricário desse? Né? Então você vê que tem vários absurdos. Né? E o Brasil, né, deve combater exatamente esses penduricários, combater exatamente os supersalários, né? Que não beneficia todos os servidores públicos. É bom lembrar, a maioria esmagadora dos servidores públicos recebe uma média de R$3 mil por mês apenas de salário. Né? Está completamente incompatível, né, em ver um desembargador que já recebe R$40 mil por mês de salário, né, ganhar mais de R$150 mil de penduricário, né, fazendo o seu salário chegar a R$200 mil por mês. É um absurdo isso, Nela, é uma imoralidade. Claro, né, que o desembargador não tem culpa, né, até porque a lei, né, e os penduricários, né, estão previstos em normas. Né? Então nós temos que enfrentar essa situação, nós temos que enfrentar essa questão. Não dá mais para um país miserável e pobre como o Brasil sustentar, né, uma burocracia completamente ineficiente, né, com supersalário. Não dá mais, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma lógica. Né? E para combater os supersalários, nós temos que conversar sério, né, qual que é o tipo de servidores públicos e serviço público que a gente quer. Né? Temos que fazer o dimensionamento da força de trabalho, temos que ver se a gente precisa realmente ter a quantidade de servidores que nós temos que alocar os servidores em áreas que precisam de mais trabalho, né? Temos que dar mais eficiência e mais condição dos servidores públicos exercerem o seu papel principal. Né? E não dá para a gente fazer isso, né, dando uma benesse, um privilégio para uma casta de servidores públicos que não precisariam, né, desses valores. Então eu vejo que chegou em boa hora essa decisão do Flávio Dino, né, e chegou em boa hora uma discussão clara, né, sobre remuneração de servidores públicos e do serviço público em geral, Neila. Agora, eu até me assustei com essa decisão do ministro Flávio Dino, porque em todos os momentos que houve uma discussão sobre supersalários, inclusive no Poder Judiciário, que normalmente, sempre que há uma discussão de supersalários no Poder Judiciário, eles mesmos se protegem, eles mesmos se blindam, né? Eles são muito corporativistas. O Poder Judiciário ele é muito corporativista, do nível mais baixo até o nível mais alto, que é a Suprema Corte. Então, me assustou de uma forma positiva essa decisão do ministro Flávio Dino e eu vejo isso com muito bons olhos, até para que influencie de forma positiva a questão da reforma administrativa, que é extremamente necessária. A gente falou sobre a questão da jornada 6x1,
Mas não é só a jornada 6x1 que é necessária, não é só uma reforma no trabalho do CLT ou de quem trabalha na iniciativa privada que é necessária. É necessário também um olhar mais claro, mais próximo para quem trabalha também no setor público. A gente não sabe, eu não sei como é que hoje estão trabalhando os servidores públicos. Se isso de fato se como estão alocados hoje de fato é a melhor maneira de trabalho, se hoje o melhor trabalho do servidor público está sendo feito, a melhor maneira de trabalho do servidor público está sendo feita. Talvez seja necessário mesmo analisar com uma lupa a forma de trabalho do servidor público, se aquele cargo está ganhando o que merece, se aquele cargo ele realmente precisa existir. Existem cargos, Felipe, que existem desde a época da redemocratização ou desde a época que Brasília se tornou capital, desde a época que servidores públicos foram criados, ainda existem cargos, assim como aqueles, como se chama, o pessoal me lembra, as pessoas que trabalham nos elevadores. Ascensorista. Eles que trabalham nos elevadores do Senado e da Câmara dos Deputados, que eles só ficam lá para apertar um botão. Isso não faz sentido na minha cabeça. Eu não estou aqui para tirar o emprego de ninguém, mas talvez para revisitar isso para um futuro próximo. A gente chega no Senado e eles estão lá sentadinhos naquele elevador que não tem nenhuma saída de ar, Felipe. Então, tem coisa que na minha cabeça não faz sentido. Não faz sentido nenhum, Neila. Tem vários cargos, com toda certeza, que não teriam sentido ser existente no mundo contemporâneo, né? A ascensorista é um deles, mas deve ter milhares parecido com o ascensorista que não tem sentido a existência dele, né? Por isso que eu falo, a gente precisa redimensionar a força de trabalho, a gente precisa pegar essas pessoas, por exemplo, que prestaram concurso público e tem um cargo que não tem mais sentido e alocar em outro cargo, né? Fazer uma mobilidade horizontal do cargo dessas pessoas, né? A gente precisa mandar pessoas, por exemplo, que têm uma repartição, que não precisam de servidores públicos, né? Porque a tecnologia chegou, e mandar para outras áreas, né? Então a gente precisa redimensionar nossa força de trabalho. Para redimensionar a força de trabalho, nós temos que fazer uma reforma administrativa ampla. Nós temos que pensar que tipo de serviço público a gente quer, né? E a partir daí, a gente pensa na remuneração, né? Eu até concordo que tem servidores públicos que recebem pouco pela responsabilidade que têm, né? Mas para a gente aumentar o salário dessas pessoas, a gente tem que pensar e dar mais eficiência como é que a gente remunera os outros servidores públicos de forma geral, né? Ou não faz sentido, às vezes, manter o salário dessa pessoa e com uma variação mensal sobre a eficiência dela, sobre o rendimento dela, dar uma bonificação porque ela foi uma boa servidora pública, aumentando o salário dela sem aumentar a folha salarial, né? Ou seja, tem várias formas que você pode fazer isso, tem vários institutos jurídicos que você pode colocar e implementar para melhorar a remuneração do servidor público em geral, mas para fazer isso nós temos que ter uma reforma administrativa, né? Nós temos que pensar, sim, no redimensionamento da força de trabalho do serviço público. O que não dá para a gente aceitar, na minha opinião, é que uma burocracia estatal pequena recebam R$200 mil por mês, né? Fora do teto constitucional. E que não é a realidade da grande maioria dos servidores públicos no Brasil.